Ok. Robert. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu passei uma prova de estrutura de dados 2. Eu pensei que ia ser tranquilo, que ia ser pesquisada, né? Só que mesmo assim, o pessoal está com dificuldades. Ok, eu falei para vocês entrarem lá, né? Digitarem MongoDB Atlas. A gente vai logo para a parte mais prática, digamos assim, já, tá? Não tenho muito o que explicar. O Mongo, esse aqui é o serviço em nuvem do Mongo, né? Ele fornece um serviço chamado, ele coloca aqui como banco de dados as service, né? Database as service, the most cloud database service on the market. Se considera como fosse o maior, utilizando as plataformas de estruturação de serviços em nuvem, né, as maiores, para você criar o seu servidor e poder consumir ele tanto em aplicações locais como em aplicações compartilhadas, digamos assim, né, em serviços mesmo. Eu falei para vocês fazerem o cadastro de vocês, todo mundo fez. Sim, professor. Beleza. Eu vou logar aqui peço para vocês, né, logarem. A gente vai fazer uma pequena, só uma introdução aqui do que dá para quem não conseguiu rodar o serviço ou não tentou, né? Aqui, como eu já tinha feito, eu vou até apagar esse cluster aqui. Para você apagar, você tem que, né, terminar ele aqui. Ele às vezes dá um... Deixa eu ver se ele vai... ele vai carregar aqui o término dele, né? We are deploying your charge 3 of 3 services complete. Current action configure MongoDB. Se você tiver num passo anterior, era só selecionar a parte do serviço free, né? E o que está lá pré-selecionado mesmo, o local de criação do seu cluster, né? Ele fica marcado mesmo esse North Virginia aí, né? Nos Estados Unidos. E ele te dá lá uma configuração de máquina virtual padrão, né? Se você quiser aumentar aquilo, daí você beleza, eu apaguei aqui o meu database, né? Mas aqui ele dá para você organizar por projetos, né? Aqui você cria uma organização tua e você pode criar dentro dessa organização pastas específicas. O Mongo Atlas ele te dá um limite para uso particular. Você pode até usar ele comercialmente de graça, mas tem uma limitação de coleções e de bancos de dados, né? E eu não usei ele, a versão free, para uma aplicação real em produção. Foi sempre de estudos e testes, né? Mas eu estava mexendo ontem e ela estava em pé até hoje. Tem serviços em nuvem que nesse aspecto aqui de fornecer uma hospedagem, um banco de dados, um deploy para alguma aplicação, que se você não desculpa, se você não interage com ele,
ele desliga, né? Eu não confesso que eu não sei como é o funcionamento da versão free do Mongo. Se alguém souber ou conseguir procurar aí ou ver em algum momento que eu não vi aqui, mas ele deve falar, né? Se ele desliga depois de um tempo ocioso ou alguma coisa assim. Então, beleza. Eu vou pedir para vocês, né? Todo mundo está meio que nessa tela aqui, nessa tela de logado, e vamos criar uma base de dados de quem está fazendo aí. Não? Eu já tinha criado a base de dados, professor. Já, né? Beleza, então vamos só criar. Eu vou explicando aqui os passos, né? Como eu falei para vocês, ó, seleciona o free, né? Ele deve falar aqui for learning explore MongoDB in a cloud environment basic configuration options. No credit card required. Explore simple dataset upgrade. Ok, ele te dá aqui uma versão, né? Tem as versões pagas aqui de conta 8,30 centavos por mês aqui, e aqui 8,10 por hora, né? 56 dólares por mês, o dedicado, né? São aplicações maiores aí. Nós vamos selecionar a free. Aqui, como os outros eles cobram pela dedicação de serviço, aqui seria uma máquina compartilhada, né? Eu vou pegar essa da AWS mesmo, aqui eu nunca mudei, mas dá para você selecionar os outros serviços de cloud, os provedores, né? O cloud aqui, que ele vai criar com CPU compartilhada, armazenamento de 512 mega, né? Então não dá para armazenar um banco muito grande, mas a gente viu ali que um banco com milhares de documentos, dependendo, né, ele demora para pegar alguns megas, né? Mas se você for trabalhar com uma aplicação grande ou Big Data, aí é diferente, né? A memória RAM é compartilhada. E ok, aqui a parte do backup, aqui a gente não muda nada não, assim, só estamos dando uma olhada, dá para você renomear o cluster, eu vou deixar cluster 0 mesmo, e vamos criar essa nossa máquina, né? Ela demora um pouquinho para criar, ela demora até, ele fala aqui de 1 a 3 minutos, né? Enquanto cria aqui, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer as 3 formas de conexão com a nuvem, né? Hoje, principalmente 2, e depois a terceira, que seria na aplicação, né? A gente vai conectar com o Shell, com o Compass e com uma aplicação. Para a gente conectar com a aplicação, a gente vai ter que fazer ela. Eu fiquei pensando aqui, a gente vai pegar algumas aulas, porque a minha ideia é que vocês tenham um produto final no final desse curso aqui, e uma experiência mais prática, né? Conseguir fazer o deploy de uma aplicação web que conecta com o banco, que também está no serviço de nuvem, ou seja, bem podendo ser, digamos assim, vendido, comercializado, caso vocês, né, fossem trabalhar com isso, quiserem trabalhar com isso. Já inicialmente, um sistema acessível, né? Então dá para a gente fazer isso. A gente tem uma aplicação Node, já que a gente começou a configurar, a gente vai voltar para ela. Só que a gente vai iniciar uma outra aplicação Node, que, dando uma estudada aqui, e pegando os materiais de referências, eu vi outros componentes, outra forma de programar. E a ideia é que a gente junte os 2 conhecimentos, tá? Então eu já vou passar a parte também até
Quando a gente terminar, a gente vai ter a parte de login e controle de usuário aqui. E daí no trabalho do meio dessa disciplina, ó, criou aqui no meu, eu enrolei tanto que criou, né? A gente vai poder fazer o trabalho final, digamos assim, do Mongo, né? E depois a gente faz o trabalho do Node.js. A gente tem 1 mês e pouco para fazer isso ainda, tá? Então, depois de criar o cluster, você segue alguns passos aqui, tá? Antes, no meu ele não tá aparecendo, mas antes ele dava uma ajudazinha, tipo, tinha um helper aqui, de passos para você seguir, mas basicamente você tem que fazer 3 coisas. Você tem que criar um usuário que vai conectar, vai ter acesso ao servidor aqui do Mongo, tá? Então você vem aqui em Database Access. Eu vou apagar esse daqui só para recriar ele aqui junto tudo. Quem não fez, então vai estar tudo sempre nessa tela aqui, tá? Vem aqui em adicionar new. Aí aqui é interessante colocar. Eu coloquei um nome só, né? Eu vou botar aqui a CAUM-RR e vou botar aqui uma senha. Opa, saiu aqui porque ele fica. Tinha acontecido isso antes. A CAUM-RR. Ai, tá saindo. Parece que ele tá atualizando. Vamos, uma hora vai. Uma hora ele para de sair. Será que é o meu teclado? Não. Não sei por quê. Vou atualizar. Agora, eu acho que sabe o que era? Agora ele vai. Quando tá aquela mensagem aqui, é que ele tá fazendo o deploy das atualizações. Então eu nem li com calma, mas ele deve falar: espera, agora vai. Se não for, é porque o negócio tá errado. Ó, agora foi. Ah, não. Tá de sacanagem. Deixa eu atualizar aqui. Não tô conseguindo criar o usuário. Ver se ele dá uma acalmada aqui. Tava fechando. Cauã RR. Botar a senha aqui, uma padrãozinha. Beleza, agora ele parou de. Dá para você criar. Aí você cria um usuário que eu vou deixar esse mesmo aqui, Read and Write in Any Database. Pode ser. Vou criar isso daqui mesmo. Do jeito que viu, dá para ser admin e tal, mas ele tem acesso a todos os recursos. E é importante você, né, esse é um passo, criação do usuário. Depois você vem em Network Access, vou deletar aqui também, só para vocês entenderem. Ele cria um chamado whitelist aqui, que é até um termo. Agora a gente, nesse negócio de politicamente correto, a gente alguns termos estão mudando, né? Mas seria uma lista de IPs que poderiam acessar a aplicação, tá? E você pode até, quando cadastrar o IP aqui, delimitar por um tempo e tal. Deixa eu ver se ele vai fechar também. Ele fica atualizando e estava fechando. We are deploying your change. Ele ainda está aplicando as minhas alterações. Deixa eu ver se ele vai sem atualizar. Aí aqui você poderia colocar o teu IP, não o teu IP local, né? Seria o teu IP público aí do teu, você teria que conseguir o teu IP público aí de acesso. Mas aqui a gente vai clicar aqui, allow access from anywhere. Então permitir acesso de qualquer lugar. Aí ele coloca como fosse um coringa aqui, né? Uma máscara aí de um IP geral, que qualquer IP de qualquer lugar pode colocar. Aqui que eu falei que dava para você delimitar temporariamente, a gente só vai fazer isso daqui mesmo. Allow access for anywhere. Você pode colocar um comentário
e confirme, ele vai atualizar aqui as máquinas que vão poder conectar a esse serviço. Se não tiver, se tivesse especificado aqui outro IP, um IP específico, somente essa máquina, ou se tivesse num range de IPs, né, dá para você falar, não, somente as máquinas de uma determinada empresa, alguma coisa assim. Mas aqui a gente coloca, então são esses passos para a gente conseguir acessar o nosso banco, né? E deixa o status só terminar aqui. Tem alguém fazendo esse passo a passo ou fizeram antes? Eu estou fazendo agora, professor, esse passo a passo. Eu só tinha criado o banco mesmo. Ah, tá. Ah, tá. Show de bola. Aí, beleza. Tá ativo aqui. O de vocês, quem tá fazendo, tá ficando, tá ativo já? Tá tudo ok? Tá. Sim, acabou de ficar. Beleza. Bárbara, tu tá fazendo também? Tô também, tá tudo certinho. Beleza. E aí aqui ele tem essa parte de advanced que não precisa aqui mexer por enquanto, é outra forma, né, de autenticação LDAP. Uma vez a gente colocou uma autentificação LDAP aí na UFRR, deu uma trabalheira, e hoje em dia tá um pouco mais fácil fazer as coisas. Aí é isso, são essas duas configurações iniciais, tá? Aí você pode voltar aqui pro teu databases aqui, ó, deployment, clica aqui em databases, a gente vai conseguir conectar a ele, né? Você clica aqui em connect. Aí, como eu falei, tem 3 formas de você conectar ao seu banco. Conectar pelo Mongo Shell, conectar por uma aplicação, daí qualquer linguagem, PHP, Python, JavaScript, né, com o Node, que é o que a gente vai fazer, e com o Compass. Vamos fazer com essas duas aqui primeiro e depois a gente vai para essa terceira, tá? Então, conectar com o Mongo Shell. Clique em aí. Aí ele fala até se você já tem o Shell, se não está instalado, ele dá até a opção de você baixar. A gente já baixou o nosso Mongo Shell, correto? E ele dá aqui um command line, aqui pelo menos no meu já dá aqui o comando, aí no de vocês também, tá? Quem tá no Windows, abra aí o... Então basta a gente fazer o seguinte, abra aí o terminal, ou clica aqui em copiar aqui, né, a linha, e você cola aqui e dá Enter. Já tá no usuário que eu acabei de criar, né? Vou botar a senha que eu criei ali, que a gente acabou de criar, e ele vai conectar a um banco na nuvem já. Já acessamos o banco da nuvem. Pelo Shell, que é o caminho que dá para a gente fazer mais opções de comando, né? Com o Shell é que a gente consegue fazer todos os comandos possíveis do Mongo. No Compass e no outro ele dá uma limitação, né? Dá os principais e tal, mas aqui todo mundo conseguiu conectar? Conectou aqui. Sim. Uhum. Beleza, ó, daí você pode até botar aí, ó, Show DBS, ele tem dois bancos de dados já. Vamos fazer um teste aqui, né? Vamos criar aqui um banco, aqui é criar para criar um banco de dados novo, né? A gente bota use, vou botar aqui loja, vou botar loja, vamos botar em português mesmo. Loja. E vamos inserir na tabela de produtos um produto qualquer. Então, estou no DB, né? Demora um pouquinho, né? Diferente de local, né? Ele checa, ele vai e volta um pouquinho de latência, mas produtos ponto insert one, vamos inserir um. E aqui eu vou colocar aqui o nome do produto laptop. Deixa eu abrir um pouquinho mais para cá. E a gente fecha o nosso comando e só um teste, né, para ver se o negócio funcionou. Aqui no meu ele voltou que deu true, ok, uma inserção. E a gente vai agora aqui, ó. Opa, será que eu fechei? Eu fechei mesmo. Ele já saiu ali. Eu vou aqui em Browse Collections desse cluster.
Aí ele mostra para mim, ó, o banco de dados que a gente acabou de criar, que é a loja, com as coleções aqui, ó, dos produtos que eu acabei de criar. Se a gente clicar, aí vocês vão falar, mas isso aqui é a cara do Compass. Isso é um Compass virtual na nuvem, tá? É um framework aí de interação, né? E aqui você pode fazer por aqui também as coisas. Então a gente criou um ID, a gente pode adicionar um outro documento por aqui, criar uma outra coleção por aqui, e aqui a gente vai interagindo com as duas formas, né? Se você digitar aqui db.produtos, né? Que produtos.find tá listando ali o nosso produto aqui. E a gente pode criar por aqui também, né? Então, vamos inserir um documento aqui novo, nome, eu vou botar aqui carro, é uma loja que vende tudo. Inserir. Aí ele atualiza aqui e atualiza aqui no nosso shell também. Se eu der o find novamente aqui, tá listando os dois produtos, tá? E é basicamente isso. Qualquer serviço de nuvem, você configura o seu banco, né? Aí a gente vai. E eu posso acessar o de vocês e vocês podem acessar o meu também aí de qualquer lugar, né? Tá aberto lá o IP, então tem essa ideia de segurança. Quem já trabalhou com o Firebase, vê que ele é um pouquinho, ele dá uma restrição de segurança temporária, tal, você quando cria. Semestre que vem, na web, a gente vai mexer um pouco com ele. Beleza? Então, é isso o Shell. Vamos voltar aqui para o nosso database e tentar conectar pelo Compass, se tem alguma coisa diferente, mas você clica aqui em Connect de novo e fala, ó, Connect and use Mongo Compass. Então, vamos abrir aqui o Compass aqui. E ele aceita ficar tipo concorrente, né? Vários clientes acessando o mesmo banco. Aí a gente vem aqui no Compass aqui, clica aqui. Se não, ele fala se você não tem, você pode baixar. Como a gente já tem, a gente clica aqui. Pega a versão mais nova mesmo, né? E ele fala, ó, conecta com essa string aqui. E aqui a única coisa diferença é que vai ficar explícito o nosso password, né? Mas aqui eu não tenho problema, que o meu foi um genérico aqui que eu uso. Eu vou copiar ele e vou aqui nessa string. Ele fala, pass your connect string. É bem, não tem dificuldade aqui, tá? 2 pontos e colocar 100 explicitamente assim, muda ali aquele menor e maior password para sua senha. Ele já dá que ele vai cair no banco de dados teste, tá? Então, vamos conectar aqui. E ele tá lá, os bancos que estão, tá o banco que a gente acabou de criar, e a gente tem acesso a ele também com o nosso framework local, digamos assim, ó. Ele tem quase a mesma carinha do Atlas, né? Só que aqui tá rodando local e aqui a gente faz tudo que o Compass nos permite. Às vezes eu prefiro deletar as coisas por aqui, às vezes quando você esquece, se é delete ou drop database, então você pode ficar trabalhando, gerenciando. Aqui a parte, digamos assim, gerencial, né? Beleza, legal. Então, viu que não é um bicho de 7 cabeças, você tem um banco na nuvem. E agora vamos para a segunda parte da aula, para sem perder tempo. Alguém ficou com alguma dúvida? Não conseguiu fazer? Deu algum problema? Deu uns problemas, professor, mas depois eu assisti o vídeo. Tá. Tá bom, beleza. Que eu ia falar, tá. E aí a outra conexão, né? Conectar para uma aplicação. Ele também tem uma string aqui, né? E a gente vai go back. Tá, não. Tá, a gente vai
Aqui você seleciona o driver, né? Lá não sei se no banco de dados 1, vocês implementaram um trabalho final. Normalmente a gente se conecta a um banco, cria uma aplicação que conecta a um banco. A conexão com uma aplicação com o banco, ela demanda um script específico para fazer a leitura e tradução, digamos assim, dos comandos de criação de tabelas. E aqui ele é chamado de driver, né? Um driver do banco. Qual é o driver do banco para conectar com Java? Eu agora esqueci, que não faz tanto tempo, Java, o JB lá, tal, você tem o driver, negócios mudaram tanto, bom, tem a forma de você fazer, JDBC, isso mesmo, JDBC, o driver padrãozão do Java, né, e aqui a gente tem os drivers específicos, que ele muda dependendo se eu quero fazer com PHP, eu seleciono aqui a linguagem, ele muda uma forma aqui, tá? O nosso vai ser com o Node, né? Tem até 6 C++, seria interessante um dia tentar conectar com o C, né? Fazer uma aplicação em C, não fiz ainda. Node.js, versão 4 para cima. E aí, beleza, essa que a gente vai já recuperar ela. Mas a gente vai criar, então, a nossa aplicação para fazer isso. É o início do trabalho final, que vai valer a nota, tá? Que vai ser, já tem o tema que eu falei para vocês, que eu quero uma aplicação de um sistema de provas online, né? Alguém fez aí a modelagem? Eu fiz, professor. Eu fiz de dois jeitos. Oi? Eu não sei se era caso de uso, que você falou atores, eu usei caso de uso. Isso, eu não coloquei muita coisa, só joguei mesmo ali. Depois a gente vai modelar ela direitinho, tá? Fazer o levantamento de requisitos certinho e fazer o que vai ter que ter nela para a gente poder fazer esse trabalho final, tá? Mas agora vamos fazer um sistema aqui de cadastro de notas mesmo, assim, tipo como fosse de tarefas, com essa parte de controle de usuários. Daí a gente vai juntar os nossos 2 projetos Node que a gente tem, tá? Nesse trabalho final. A ideia é mais ou menos essa, tá? Então, eu fiz aqui um roteiro aqui dos meus comandos, que para facilitar, né, que às vezes são muitos, né, e daí depois vocês dão uma olhada também. Vou abrir aqui. Bom, se alguém falar alguma coisa, tentar deixar o chat aberto aqui também. Dá um zoom aqui. Beleza. Show de bola. Bom, aqui a gente pratica tanto a parte de criação, então a ideia é a gente criar um sistema com o Express, com o Node e com o Mongo, né, que vai conectar com o Mongo. Aqui é aquilo lá. A gente vamos criar uma pasta, cria uma pasta aí, né, de algum projeto. Aqui é o projeto da aula. Eu vou criar uma nova pasta aqui chamada, o nome que vai ser o nome do nosso projeto. Eu vou colocar Node App, pode ser só Node App mesmo, né? Node App, aplicação aí do Node. E vou abrir com o Visual Studio Code. Não sei porque ele está pedindo esses negócios agora, né? Recentemente. Dá um zoom aqui, ver se é um pouquinho melhor para vocês verem. Abre aqui o terminal aqui dentro, né? E começa botando o np init. A gente já fez isso, np init -y, para dar um... Ele vai criar o package.json. Eu vou passar um pouco rápido por esses comandos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, professor, volta aí e a gente continua. Aí eu vou fazer o seguinte, vamos instalar todos os pacotes
que a gente vai utilizar no nosso projeto, tá? Então eu vou copiar e colar ele aí, vou dar só uma explicada em cada um deles, tá? Tá aí no chat, rodem esse comando aí, eu vou rodar aqui no meu também. Vamos instalar, eu já fiz antes aqui para dar um pouco mais de agilidade, mas eu vou explicar o que é cada um deles aqui, tá? Vamos rodar aqui, eu já abro e a gente dá uma explicada. Professor, qual foi o comando mesmo que o senhor usou agora há pouco para criar o pact.json? Esqueci o nome. npm init -1. -y. Tá. Espero que a internet aqui tá boa, espero que a de vocês esteja, mas olha, já instalou. Vamos abrir aqui o package.json para ver só os pacotes que foram instalados e a gente dá uma olhada, né? Em ordem, ele colocou aqui bcrypt.js. Esse daqui é um pacote que faz a encriptação e a decriptação. Ele usa algoritmos de encriptar, criar hashes em cima de strings, por exemplo. A gente vai utilizar para fazer a encriptação da nossa senha, né? Você não coloca a senha como texto plano. Apesar de ver vários sistemas que às vezes a galera invade e daí fala, aqui é o banco de dados do sistema tal, a senha zona lá plana, né? QWE 123 lá, bem explícita. Então você encripta e você usa um algoritmo que ele roda aleatoriamente essa encriptação, e mesmo você, antes, no começo dessa encriptação, era um pouco mais frágil, né? Você colocava lá, qual é um algoritmo de encriptação famoso aí? Vocês conhecem? Que faz tipo uma máscara da senha, ou vocês já viram alguma coisa assim? Um bem famoso é o nosso MD5, né? Ver se ele vai... Poxa, foi logo para cá já, MD5 Encrypt. Ele é um algoritmo que cria uma criptografia hash, que é o que a gente vai fazer. Eu confesso que até eu não sei se esse carinha ele usa por trás dos panos o MD5 ou algum outro algoritmo de encriptação, tá? Só que daí o que muda é a quantidade de vezes que você encripta, e como ele gera meio aleatório, você dificulta a pessoa conseguir desencriptar, mas não é a coisa mais impossível do mundo, tá? O Connect Flash é utilizado para passar informações de uma tela para outra, tá? Da nossa aplicação, beleza? Normalmente de uma via para outra. O Express a gente já viu, é o nosso servidor web, tá? O Express Handlebars é a nossa template engine, tá? A gente vai aprender uma outra. A gente viu no nosso primeiro projeto EJS, então a minha ideia é que vocês tenham essas duas referências para criar os projetos de vocês futuramente, ver qual é o mais fácil, que tem mais documentação, que tem mais exemplo, que vocês se deram melhor, e daí vocês escolham qual que vocês vão querer mostrar, né, a fazer o trabalho final. O Session para cuidar das sessões mesmo locais, né? Ele dá acesso ao cookie, ao Session, a variáveis para você cuidar da sessão do usuário. Method Override, esse daqui, rapaz, esse aqui eu esqueci. Vamos ver o que ele faz. Opa, ele já falou aqui, né? Mas aqui é o NPM. Disanode model available through the NPM registry installation. Need to know the method. Tá. Esse daqui, lembrei. Ele, por padrão, nos formulários, a gente só consegue mandar o get e o post. Ele dá a opção de você
colocar update, que é o put, né? E também o delete, aqui, ó. Tá? É basicamente isso. Ele dá um upgrade aí para você poder usar os 4 verbos principais do HTTP request, né? Do REST. Você se lembra dessa parte da aula, daquela que a gente começou a fazer? Foi a segunda aula do curso aqui. A gente falou dos métodos, verbos, né? Beleza. Mongoose é o principal módulo do nosso curso aqui, que é de banco de dados 2, né? A gente vai fazer a conexão, a modelagem com o banco lá, com o Atlas. A gente primeiro vai fazer local e depois a gente faz com o Atlas, utilizando o Mongoose, tá? Mongoose. Passport local é que vai cuidar da forma como você vai fazer o login aí, o gerenciamento de usuários aqui, o login, logout aí, para poder também registrar a pessoa e ela no nosso sistema e ela poder abrir ou não, fazer algumas tarefas ou não, né? Como se fosse um controle de usuários. Beleza? Ok. Então vamos agora criar a estrutura do nosso projeto, tá? Então vamos criar aqui na pasta raiz, a gente vai criar uma pasta chamada src para organizar o nosso código, tá? De source, né? Dentro da pasta src, a gente vai criar 3 arquivos iniciais. Um chamado index.js, o outro server.js, a gente vai separar aqui, né, um pouco a lógica, e o outro database.js. Ok. Aí, vamos criar uma estrutura de pastas aqui. A gente vai fazer o seguinte, ó, aqui no terminal de vocês, se vocês derem aqui no meu LS, aí no Windows é dir, né? Para mostrar as pastas, os arquivos, mas você pode... aqui eu tô no nível da raiz aqui no meu terminal. Eu vou entrar no src, só para facilitar aqui, para ser um pouco mais rápido. Façam isso aí também. cd src, vocês vão estar nesse nível, né, dentro da pasta src, e executem esse comando aqui de criação em bloco das pastas, né, mkdir. Vou botar para cá. mkdir, a gente vai criar config, controller, helpers, models, public, routers e views. Tá? Tudo de uma vez só. Então, só para explicar por cima, né, a parte de configuração dos nossos arquivos, a gente coloca alguns arquivos de tipo de setup. Aqui os controllers, views e models formam o MVC, um padrão de desenvolvimento de projeto, né? Pessoal, aqui o erro diz que mkdir não aceita o argumento controllers. Sério? Será que é porque é do Windows? Alguma coisa assim? Eu jurava que alguém mais está aí no Windows e tentou fazer esse comando. Aqui passou. Eu acho que era para passar, Bárbara. Tenta apagar aí as pastas. Você está dentro da pasta do src. Se não rodar, daí tu cria na mão mesmo. Cria aí nova pasta e vai criando na mão. Controllers. Tá certo o nome. Tanto que tá certo que ele reconheceu, né? Quando reconheceu o iconezinho, é que a gente escreveu correto. Às vezes a gente pode até errar. Mas, então, essas 3 pastas, controllers, views e models, a gente sabe que lógica de negócio, aqui onde vai ficar os modelos de banco de dados, aqui a camada de apresentação, né, as views.
Public é a pasta estática, onde vai ter os arquivos estáticos que podem ser acessados por todo mundo. No caso, são os arquivos públicos, né? Como aqui que se coloca o CSS, imagens, assim. A gente vai ver o que vai entrar aqui. E routers é a pasta onde vai estar as nossas rotas, né? A gente vai separar as rotas. E helpers é uma pasta que ele funciona como fosse uns arquivos realmente de ajuda, assim, que faz alguma coisa com uma rotina, a gente coloca aqui, tá? Aqui a gente vai ter um projetinho padrão, tá? Padrão de mercado aqui, tá? Bem direitinho, utilizando as bibliotecas mais novas e de um jeito correto de se programar, digamos assim. Beleza, deixa eu ver aqui o que eu coloquei mais. Então tá, vamos começar configurando o nosso servidor, né? Então vamos clicar aqui em Server e vamos criar o nosso serviço. Já instalamos as bibliotecas iniciais, depois a gente vai instalar outras, né? Mas aqui, então, vamos criar o nosso serviço. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que aqui vai facilitar para mim. Abrir aqui. Node Apiaca. Tá, beleza. E aqui é aquela parada do importar o Express. Então a gente vai criar uma constante Express e faz o require, né? Como o require aqui no JavaScript é o nosso import do Express. Ele já vai aparecer aqui pra gente, tá? E a gente vai iniciar ele aqui com o nosso app, né? Que padrão, tudo... todos os projetos Express seguem esse padrão aqui. E aqui a gente pode... tá, só isso daqui já faz um serviço, tá? Já faz um serviço rodar. A gente, então, exporta esse nosso app aqui, module.export igual app. Então, a gente instanciou o nosso servidor e vamos salvar aqui. Então, esse server vai iniciar com esses arquivos aqui, e a gente vai para o index aqui. Vai para o index, importa o server aqui no index. Então, a gente só faz salva essa importação numa constante app aqui também. Require dentro da string aqui, ponto barra, eu vou pegar o que a gente acabou de criar do server, tá? Só assim mesmo. Ele já vai importar o app e vai salvar aquela instância aqui. E nela aqui a gente consegue falar para ela, cara, ouve listening a porta 3000, né? Ouve a porta 3000 e aqui a gente pode botar para ele mostrar uma mensagem quando isso daqui foi iniciado, com aquela ideia de função anônima aqui. Vou botar uma mensagem aqui na tela, console log server on port 3000. Para dar a ideia de estar rodando no nosso servidor. Beleza, só isso daqui. Vamos rodar ele aqui e ver o que aparece. Se eu der para eu rodar, eu tenho que rodar esse arquivo aqui, tá? Eu vou rodar esse arquivo index.js e ele está dentro do SRC. Eu posso rodar ele com o Node mesmo. Node
Eu estou no SRC, então a ideia, na verdade, a gente volta, porque a gente tem que executar pela raiz do projeto. E aqui a gente, node src barra index.js. Vou dar um enter, server on port 3000. Aqui no meu não deu erro, tá como se esperando requisições, né? Então a gente vem aqui no navegador, localhost 3000, e se apareceu isso daqui é porque deu certo, né? Se não, se a gente cancelar aqui o serviço, Ctrl C, e atualizar, ele fala, não foi possível recuperar, então aqui tá dando certo. A gente já viu isso, estamos revisando, e toda vez que vocês forem fazer, vocês vão ver, eu vou precisar revisar isso aqui. Sempre a gente dá uma revisada. Vamos voltar aqui para o nosso servidor, para o arquivo do server. Vou fechar aqui o package. Aqui nós vamos configurar algumas partes. Então, eu vou botar aqui que esse daqui é a parte de initializations, tá? Vão ter algumas camadas. Vamos organizar aqui o nosso código. Aqui vai ser os settings. Aqui vai ser os middlewares. As variáveis globais. E aqui as rotas, routes. E ainda o static files. Eita, bastante coisa, sim. Static files. Tá? Das arquivos estáticos que a gente vai... Cada trecho desse a gente vai colocar o código que vai configurar isso, né? Então vamos começar aqui por um conceito novo aqui, que às vezes de início a gente tem dificuldade de entender, tá? Quem aí de vocês consegue me falar, já ouviu falar sobre... vocês também já estão no final do curso, já ouviram com certeza. A gente tem as nossas as variáveis de ambiente, correto? A gente tem variável de ambiente no Windows, a gente tem variável de ambiente de configuração aqui no nosso Node também. Como é chamado as duas... na verdade, tem 3 cenários básicos, né, de programação. A gente está num cenário num contexto de desenvolvimento, né? Qual é os outros 2 contextos que a gente tem? Quando a gente fala assim, publica dá um deploy no nosso aplicativo, nosso sistema, quando a gente coloca ele para ser utilizado pelo público, qual é esse ambiente do código? Já ouviram falar? Vocês já ouviram falar, que vocês não estão lembrando, ou não entenderam a pergunta. Eu entendi, a palavra me fugiu na mente aqui, mas o ambiente de produção. Você fala assim, eu estou no ambiente de desenvolvimento local, eu tenho um ambiente de produção, production, e eu tenho um ambiente de teste. São os 3 básicos, digamos assim. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Aí você fala assim, coloquei em produção. Quando você coloca em produção é que você já passou pelos outros 2, teoricamente, né? Teria que passar pelo teste também antes de ir para o público utilizar, né? Então, e esses são... você consegue configurar variáveis de ambiente para cada ambiente desse, tá? Ok, e daí aqui nós temos variáveis de ambiente que são controladas para deixar o projeto mais genérico. Por exemplo, se eu pegar esse meu código aqui e dependendo da forma como eu coloco as referências para os arquivos de configuração, para o nome do banco,
ele pode, quando eu fizer, botar ele no GitHub, por exemplo, e alguém baixar, ele às vezes pode dar erro porque está muito específico. Então a gente usa variáveis de ambiente para deixar e para configurar o projeto de maneira genérica. E é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então isso aqui é importante. A gente vai instalar um módulo que não estava instalado lá no começo. Deixa eu ver se eu coloquei ele. Não coloquei. A gente vai instalar ele agora. Chamado .env. .env. E esse env é de environment, tá? Vamos ver o que esse .env vai fazer. Eles nos permitem... .env is a zero dependency module that loads environment variáveis de ambiente from um arquivo chamado .env. File into process env store configure, tá? É isso que vai ser necessário. No começo a gente pode dar uma estranhada nisso, não entender. Às vezes a gente baixa o arquivo do Git, a gente não sabe como configurar, mas com a prática vocês vão pegando isso. As variáveis de ambiente, elas são acessadas. Vamos fazer um teste aqui, tá? Vamos aqui no index, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos dar um console.log, e aqui eu vou acessar uma variável de ambiente, a gente acessa ela diretão aqui mesmo, pelo processo que está rodando, e aqui eu tenho env, que é a variável de ambiente, e aqui eu posso criar uma variável minha, eu vou chamar de teste, tá? Só assim mesmo. E o padrão é que ela é tudo maiúsculo, é como se fosse uma variável global. Vou rodar aqui o meu source index, ele vai dar aqui, ó, undefined. Eu não defini ela, tá? Eu não defini. Deixa eu só pegar aqui uma coisinha, que eu fiz esse exemplinho aqui com outro... Deixa eu ver se é com esse arquivo aqui. Isso. Aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso... Caramba, cadê o negócio? Tá, aqui. Eu posso definir ela na hora que eu rodar a minha aplicação. Então eu dei um Ctrl C. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso falar assim... que a variável teste aqui, que está dentro do meu código, teste, vai receber, eu vou botar o meu nome aqui, Akawan, e eu rodo daí node src o meu código novamente. E eu dou um enter, olha aqui, o Akawan ele recebeu. É basicamente isso, é como se fosse assim, sabe quando a gente roda um código C utilizando as variáveis na hora de rodar o código? Só que se você for controlar todas as variáveis de ambiente na hora de rodar o código, como a gente fez aqui, você se perde nisso. Então o .env ele vai cuidar disso para a gente, pegando esses códigos de um arquivo local aqui. E esse arquivo local, ele não é enviado quando a gente envia para o GitHub, por exemplo, tá? Vocês vão entender isso mais para frente. Mas, então, a gente pode fazer assim. Vou dar um Ctrl C. E aí, vamos instalar o .env aqui. Então, com npm mesmo. Entrei no projeto. Beleza. E agora a gente pode configurar. Se eu rodar novamente o projeto sem definir nada, ele fica undefined, tá undefined. Eu posso definir ele com um arquivo local aqui, na pasta raiz do projeto. Depois de eu instalar o .env, eu posso criar um arquivo aqui, ó, novo arquivo chamado .env.
ele até bota um íconezinho de configuração. E aqui eu posso colocar assim, aquela variável minha global, a minha variável de ambiente, eu coloco aqui, vou botar aqui o FRR, só para vocês verem que ele vai pegar do arquivo local aqui agora. Botei o .env. Será que precisa fazer mais alguma coisa? Eu acho que tem que importar o env aqui, no index JS, tá? Precisa sim, senão não vai funcionar. Então, vai ter o required... e a gente importa ele no primeirão aqui mesmo, tá? Dá um required aqui no nosso .env. Ele aparece ali para mim e eu chamo o config, tá? Aqui é por padrão. Antes era outra função, mas agora assim está configurado. Tá até aqui na documentação. Eu acho que ele fala que, as early as possible your application require a config.env. Então, esse arquivo você importa no arquivo raiz, onde é o primeiro que está sendo chamado, né? Aqui que a gente está rodando, e agora o negócio vai funcionar. A gente criou um arquivo env, definiu essa variável de ambiente, e daí a gente roda agora, ele vai pegar o FRR, tá pegando daqui. Então, caramba, tudo isso para você trabalhar com variáveis globais, digamos assim, que vai ter um controle geral do nossa aplicação, tá? Só que isso é muito utilizado. Você não declara certas coisas explicitamente. Você faz um arquivo de configuração e esse arquivo de configuração, ele não vai junto no Git, por exemplo. Ele não vai junto quando você faz o deploy, tá? Essa é a sacada, tá? Ele vai por outros caminhos. Então, ok. E o que eu estou querendo falar? Então, eu vou configurar no meu arquivo .env aqui, eu vou configurar eu poderia configurar uma porta. Deixa eu ver aqui como é que eu fiz aqui. Tá, a gente vai configurar de uma outra. A gente vai configurar direto aqui. Proxys env port. Rapaz. Tá. A gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui no server, aqui em settings, a gente vai setar uma configuração, tá? Então, a gente vai chamar o nosso aplicação aqui e vai colocar app.set e a gente pode setar aqui variáveis globais aqui que a gente vai utilizar de uma maneira organizada. Em qualquer arquivo, a gente consegue recuperar essas variáveis quando elas foram setadas no arquivo de configuração aqui. E a gente vai setar a variável port, tá? Com qual valor? Daí você coloca vírgula e você pode setar ela pegando os dados do process.env.port, tá? Ou um outro valor. Normalmente a gente coloca isso assim. Se não tiver esse arquivo, ele coloca um número aqui. Vamos botar aqui 4.000, tá? Mudar dos 3.000 para 4.000. Então, o que é isso daqui? Essas variáveis, quando a gente faz o deploy da nossa aplicação, o servidor lá do Atlas, lá do onde está rodando o nosso Mongo, ele define algumas variáveis padrões, tá? E eu não sei qual é a porta que ele colocou lá. Vocês entenderam? Então essa aqui é uma forma de falar assim, quando eu fazer o deploy, ele vai pegar a porta que o servidor lá da Amazon colocou, que é a porta tal. Ele vai modificar esse código aqui por ela. Mas como eu não setei ela aqui no meu, a gente não vai setar, a gente vai deixar assim. Ela vai botar 4.000, entendeu? Então, se essa cara for undefined, ele coloca 4.000. É isso. Se não tiver no ambiente de desenvolvimento lá, feito deploy, ele coloca 4.000. Essa é a sacada. Isso daqui é a forma como é feito mesmo, tá? Então, vamos salvar. E aqui, ó, aqui no nosso index,
eu não vou mais botar plano assim, eu vou pegar essa variável port ali que eu dei o set. Então eu pego como? Eu pego pelo app.get, eu boto port. Funciona como uma tabela hash, tá? Esse carinha aqui. Esse carinha bem aqui, a gente colocou uma chave e definiu um valor para ele. Aqui a gente está buscando essa chave e ele vai substituir pelo valor. Beleza? E a mesma coisa aqui, a gente não vai ser mais 3.000 aqui, né? A gente pode concatenar, botar aqui 2 pontos e concatena com o getPort aqui. Vamos salvar, vou dar um Ctrl C, vou rodar novamente. Ó, agora ele pegou o 4.000. Beleza? Alguém até aqui não conseguiu fazer, travou aí, deu algum problema? Acompanhando, professor. Oi, tá indo? Tá sem Tá problema? indo. Sem problemas tá. até agora. Beleza, até aqui tá tranquilo. Até aqui a gente também só tá fazendo as configurações iniciais, né? Mas a gente aprendeu pelo menos a parte do environment, que às vezes vocês podem ter se deparado com esse código e não sabia o que poderia ser, tá? Variáveis globais que a gente cuida com o .env. Então, ali, só para vocês terem, se lá tiver uma variável de ambiente, daí a gente pode só botar aqui assim, ó, port, e eu boto aqui 5.000, agora o port tá definido. Então aqui, ó, ele vai pegar um ou outro, mas como um tá ok, né? Ele vai botar ele. Então, ó, ele vai pegar os 5.000, porque tá o port definido. Só que a gente não vai definir. A gente vai deixar o 4.000 ali, eu vou apagar. Isso daqui é quando tiver publicado, tá? Então, só para vocês verem o que a gente está fazendo aqui. Ele vai pegar o 4.000, que o nosso código está assim. Beleza, show de bola. Voltando aqui pro nosso server, deixa eu ver o que a gente vai. Vamos logo configurar o nosso middleware aqui. O nosso primeiro middleware tá um códigozinho aqui padrão para app use, e vou chamar aqui o express.url encoded. E aqui é uma configuração, uma linha padrão, extended, 2 pontos, false, tá? Então, vou até copiar isso daqui para vocês ganharem tempo aí também, tá aí no chat, tá? Esse código. No middleware, é só para ele poder receber lá, ó, only bodies and only looks at requests, para ele poder receber JSON, né? Para ele poder receber outros tipos de requisição. É isso, tá? A gente aqui tá rodando o nosso servidor, né? Deixa eu dar um Ctrl C, rodar ele de novo, né? A gente não tá retornando nada aqui pro nosso. Deixa eu fechar aqui para não. Cadê o nosso negócio? Eu fechei tudo, então. Localhost 4.000 agora, né? Que tá rodando. Ele tá vindo, ó, cannot get. Então vamos retornar alguma coisa para ele aqui na nossa rota. Vamos tratar a nossa rota aqui pegando, né? Definindo uma rota, um endpoint pro get. O endpoint é a barra, né? É essa barra aqui por padrão, né? Ele fala, ó, cadê a barra? Você não definiu a raiz do teu projeto. Ele vai retornar para mim, né, um res, passando rápido, que a gente já viu isso, né? Uma função anônima de retorno. E eu vou mandar para ele só um res, só um send, né? Mandar usando a função send um hello world, né? Hello world. Só um aqui. Agora está configurado. Né? Vamos aqui, Ctrl C de novo, reiniciar o nosso serviço. Vou atualizar, ele está chegando o Hello World aqui. Identificou o nosso primeiro endpoint. Tá? Vou aqui só apagar aqui isso aqui que está aparecendo toda hora. Vou salvar e vou apagar esse cara aqui também. Depois a gente
vai trabalhar com esse arquivo aqui, a gente vai configurar, principalmente na parte do banco, tá? As informações do banco. Ok, configuramos a nossa rota, só que toda hora a gente tá tendo que dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Qual é o módulo que cuida disso daqui para facilitar o desenvolvimento? Quando eu salvar, ele já atualiza o arquivo para mim, vocês se lembram? É o NodeMon. Isso mesmo. Já está instalado, né, o nosso NodeMon. Eu tinha até colocado aqui um negócio para rodar de maneira... Tá. Então, já está instalado nosso NodeMon, senão você teria que instalar, né? Mas o que a gente vai fazer, na verdade, é configurar uns scripts aqui para ele rodar melhor aqui, tá? Aqui no package.json, não no package.lock.json, ele tem um carinha chamado scripts. Aí vamos aqui e a gente pode fazer o seguinte, vou deixar esse de teste aqui só para manter um padrão, né? Mas vou criar um outro aqui chamado start. Isso daqui também é utilizado na hora de fazer o deploy, tá? Ele obriga você a fazer mais ou menos isso aqui. Você tem que setar qual arquivo você vai rodar aqui, né? Qual comando node. E daí ele roda algum... No caso, ele vai rodar o node que está no src/index.js. É o nosso arquivo de entrada aqui, né? O arquivo principal. Então, ó, vou salvar, e aqui não precisa mais basta a gente fazer assim, npm start. npm start, ele roda o nosso servidor. Isso daqui, vou dar um Ctrl+C para cancelar, para o deploy. No deploy não tem NodeMon. No deploy, assim, eu estou falando quando a gente fizer o deploy na nuvem da nossa aplicação. A gente vai criar uma variável de desenvolvimento aqui, né? E a gente vai rodar o NodeMon aqui. NodeMon, e aí NodeMon nesse mesmo arquivo aqui, né? Nesse mesmo caminho. Tá? Vocês entenderam? Se a gente está só configurando nossos scripts, não esqueçam da vírgula. Configuramos 2 scripts aqui. Um para o servidor, digamos assim, e um para a área de desenvolvimento. Aí eu vou salvar tudo que não for start, porque o start é o padrão. Eu não consigo rodar npm dev. Não é você tem que rodar npm run dev, tá? Run dev, e daí ele roda o NodeMon, tá? Deixa eu ver se você der um npm dev aqui, se ele roda. Eu acho. Ó, ele fala que não tem. Ele até fala aqui, ó. Did you mean npm run dev? Ou seja, run dev, tá? Aí ele roda, ele chama um arquivo de roda. Porque o npm start funciona? Porque está configurado o padrão assim, tá? Só o start funciona sem o run. Beleza? Beleza, então, estamos aqui no padrão. Agora, tudo que a gente modificar, ele vai ser alterado automaticamente. Ok? Beleza. Estamos na pegada boa, 11h13, estamos no tempo. Vamos tentar, pelo menos, configurar o banco aqui, né? Vamos chegar até a parte do banco. Ok, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Tá, eu estou esquecendo aqui. Antes de configurar o banco, vamos configurar a parte aqui no server, algumas outras coisas aqui, tá? Antes de configurar o banco. Vamos configurar... Só me tira uma dúvida. Ali em cima... do index, lá em cima do index, você colocou para requerir o .env. O meu tá dando um erro nisso aí, não sei se eu fiz alguma coisa errada. Você instalou o .env? Tá, faltou isso então, relaxa. Isso. Eu acho que eu saí aqui o negócio. Eu fechei. Isso, não tem muito onde correr, né? npm install.env, é só você colocar aqui .env, vem aqui no npm,
ele tem. Já foi aqui, me perdi nessa parte, mas já foi. Beleza. Ok. Tá, vamos configurar aqui a parte do servidor aqui no Global Variables aqui nessa áreazinha. Vamos configurar a nossa pasta que vai ter a nossa pasta pública, né? Então, ele funciona quase como um middleware. A gente utiliza também o app.use. E aí, aqui ele fala aqui, handlers, né? Route, tal, tanto, isso aqui. Você configura várias coisas. A gente vai configurar, falando assim, para o Express, ele tem uma variável chamada static. Fala aqui, qual é o caminho da pasta estática do Express, tá? Basicamente isso. E você poderia colocar diretão, assim, ponto barra public, só que ponto barra só iria funcionar no Linux, barra também, bom, não é o jeito correto de se trabalhar com caminhos, porque não fica genérico. Então, a gente vai utilizar um próprio módulo do Node, que chama path, não precisa instalar, só basta instanciar ele, chamado path. Declara essa variável aí, importa ele, né? Faz o require dele, ele chama path. A gente utilizou ele lá. E agora ele vai cuidar dos caminhos para a gente, né? Então eu importei ele e agora eu vou, aqui dentro do static, eu vou chamar um carinha chamado path.join. Uma função chamada join. E aí ele vai juntar para mim, ele vai corrigir esse problema de sistemas operacionais. Todo sistema operacional, quando eu chamar, tem essas duas variáveis globais, dir name e file name, né? File name. Eu peço desculpa às vezes por uns porra, eu não vou conseguir falar. Você aportuguesar as palavras, né? E eu tenho essa mania, por pura mania mesmo, né? E também o inglês a gente às vezes erra mesmo, mas file name, né? E a gente fala file name. Bom, e aqui o dir name, ele vai pegar a pasta do diretório que tá esse arquivo, né? Então ele vai até o src aqui. E aqui o outro, essa outra variável global, ele vai para o nome do arquivo, né? E então basta eu botar essa variável aqui, vírgula, a pasta que eu quero que indique que é público, tá? No caso, ele vai src public, tá? Aqui a pasta que é public, ok? Não precisa a gente botar barra, tal, a gente resolve um erro futuro aí. Beleza? Vou copiar aqui, se bem que eu não sei, eu vou copiar daqui que eu sei que está correto, só para, às vezes, não gerar... Ok, e daí a gente vai configurar as outras coisas aqui. O settings, a mesma coisa. A gente precisa falar onde está a pasta de Viums, né? A pasta public a gente já setou, agora a pasta de onde vai estar a nossa camada de apresentação. Então a gente seta app.set. Uma hora é use, outra hora é set, porque são coisas diferentes, né? A gente vai setar, digamos assim, uma variável global chamada Viums, que ela vai ser utilizada mais para frente, tá? Então, essa variável global é só para a gente, digamos, não precisar ficar digitando toda hora onde está a pasta Viums, beleza? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Qual é o caminho da pasta Viums? Aí você pega esse mesmo arquivo aqui, esse mesmo código aqui, ó,
em vez de ser public, vai ser vinhos. Acompanha o que a gente está fazendo. Tá? Setamos essa variávelzinha indicando onde vai estar as nossas vinhos, porque a gente vai precisar dessa configuração na hora de setar a template engine. E a gente já vai fazer isso, tá? Para ganhar tempo aqui. App. Vamos chamar uma função engine que a gente vai pré-configurar a nossa engine. E aqui eu vou sair um pouquinho só para explicar aqui, para não ficar também tudo jogado. A gente vai precisar instalar um carinha chamado... Na verdade já está instalado. Express Handlebars. Antes do Express, vamos ver o que é Handlebars. Handlebars. Handlebars em português, o que significa handlebars? É como se fosse o guidão, né? E esse handlebars, ele veio desse Mustache Compatible. Mustache Templates. Na verdade, só para a quesito de informação, né? Esse carinha, ele é uma lógica de criação de templates para várias linguagens, tá? E daí, essa aqui, Handlebars, é a versão para o Node, mas eu acho que não é só para o Node, não. Get started. What is Handlebars? Handlebars é um simples template, uma linguagem de template language. Você vai organizar o seu código para ele deixar mais útil, né? Reutilizável. É como se fosse quase com o que o React faz, só que de uma maneira mais simples, tá? Olha aqui, ó. Vamos só dar uma olhada, vocês vão entender. Ele usa a ideia de gerar HTML como template, aqui objetos HTML, ou outros formatos de textos, e você pode injetar código lá dentro, tá? First name, last name, e daí você passa entre barra aí entre chaves, essas informações. Aqui eu quero só mostrar um exemplo que eu tinha visto aqui. Não sei onde eu tinha visto. Eu acho que era aqui mesmo, mas basicamente, bom, é isso, tá? A gente vai utilizar o handlebars. Tá, não foi aqui. Sabe onde foi? Foi aqui. Digita assim, handlebars npm. Ele tem o pacote npm, ele tem o pacote handlebars do npm, mas a gente vai utilizar o express handlebars, tá? Aqui, era esse exemplinho que eu estava querendo, ó. Forma de usar. Em geral, a sintaxe do handlebar templates is a superset of mustache templates. For basic syntax, check the... Daí ele fala para ir lá naquela página que a gente estava. Nós temos um template que vai compilar o método e ele meio que vai juntar as coisas, entendeu? A gente forma um esqueleto HTML onde vai poder ser injetado variáveis que podem vir do servidor, por exemplo, entendeu? Pode vir de qualquer canto do HTML, do CSS. Aí a gente compila ele com essa função do handlebars da biblioteca, salva em template. Aí a gente injeta o código nesse template que a gente criou, entendeu? Aqui eu achei muito interessante essa forma. Ela é meio lógica. E daí a gente passa um JSON aqui, passa um JSON para esse template e ele substitui tudo e ele renderiza tudo bonitinho para a gente, tá? Isso, é muito legal. Talvez seja até um pouco mais fácil que o EJS que a gente viu na primeira aula. Então por isso que eu estou passando essa outra opção, beleza? Bom, ok. Então, no final das contas, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai ter que configurar. A gente já instalou no package.json, já está instalado o Express Handlebars, tá? Que é o que a gente vai usar. Só que a gente tem que, aqui no server,
tem que definir ele, que ele vai ser a linguagem de renderização para a gente. E como que a gente faz isso? Com esse código aqui. A gente importa primeiro o Express Handlebars. Então a gente cria uma constante aqui. Eu vou chamar de X de Express e HBS de Handlebars, tá? Request não, require. Express Handlebars. Beleza? Aí a gente vai configurar a engine. Ela já está, ela tem um handlebars pré-definido aqui, uma extensão HBS. É desse jeito, tá? HBS. Bota vírgula aqui. Chama esse objetozinho que a gente acabou de criar aqui, a gente vai setar ele aqui como com uma variável de um objeto aqui de configuração, tá? Um objeto aqui, vou dar um enter para ficar um pouco mais organizado, e ele meio que vai completando o código aqui pra gente, ó, default layout, ele já pede, tá? Vamos colocar aqui, depois vocês dão, mas dá para dar dando uma entendida. Main, tá? Isso aqui tá lá na documentação dele. Layout, diretório, ó, onde vai estar as pastas de layout e partials. Isso daqui já é realmente da parte de configuração dele, tá? E antes de setar aqui, então, vamos criar essas duas pastas aqui no nosso Vimos. Então, vamos criar uma outra pasta. Dentro de Vimos, eu vou criar uma pasta chamada Layouts. Ainda dentro de Vimos, uma pasta chamada Partials, né? Parciais. Que a gente vai ficar montando, repetindo o que é código HTML, injetando o que precisa ser mudado, né? Para ficar uma coisa organizada. Tá? Beleza, só criamos a estrutura aqui, dentro de layouts e Vimos. Então aqui, ó, layouts dir, eu tenho que indicar onde é que está essa pasta. E como que a gente indica? Falando para ele onde está a nossa Vim com o path join aqui, tá? Então a gente chama também o path.join, a função, só que aqui eu vou pegar essa parte aqui, que já está pré-definido, né? Então eu já pego essa variável aqui, tá? app.get Vimos. Caramba, mas dá para, eu acho que tá dando para entender. E eu vou juntar ela com botar uma vírgula aqui com onde está a pasta layouts dentro da pasta Vimos, né? Layouts, tá? Vírgula e a mesma coisa para o partials. Eu vou até dar um Ctrl, não vou dar um, vou dar um partials dir. Ele já tem pré-configurado. Vou só copiar esse cara aqui e mudar. Verifique se não está faltando nenhuma letra mesmo. E eu vou. Só a última configuração, eu vou falar aqui que a extensão dos arquivos vai ser .hbs. Beleza? Essa é a parte de configuração. E aqui falta só eu setar que a engine que eu pré-configurei, ela vai ser a minha Vue Engine. Caramba, você faz isso uma vez só na parte inicial do projeto, tá? Depois você só Vue Engine, mas eu estou explicando só para vocês entenderem o que é cada parte do código. E aí eu pego essa engine que eu acabei de configurar, tá? .hbs, é assim que estava lá na documentação. Beleza, show, é isso. A parte de engine está funcionando, a gente pode testar a nossa engine agora, tá? Para ver se o negócio está funcionando. Eu vou lá e vou criar o nosso primeiro layout.
tá? Então eu vou aqui no meu layout, na minha pasta layout, vou criar um novo arquivo aqui, novo arquivo. Vou chamar de main.hbs. Ó, ele fica até o bigodezinho aqui do mustache lá, do bigode. E aqui eu vou criar um arquivo HTML5, tá? Padrão. Vou colocar aqui que é Node App, né? O nosso nome do nosso. E aqui só para quesito de teste, vamos colocar aqui um H1 título só de teste mesmo, tá? Aqui um H1 de footer. No futuro vai ser footer mesmo, mas só para. E aqui dentro seria um parágrafo com lore Y aí. Loren 30. Loren 30, ele bota 30 letras do Loren Y. Ver quebra de texto para ficar tudo na mesma página. Mas para ele funcionar de fato, aqui não tá o HBS do jeito correto. O HBS é assim, ó, o layouts, ele fica só a base. A gente vai injetar tudo nele, até outros HTML. Então, assim, eu tenho o main. Presta atenção no que a gente está fazendo aqui. A gente vai criar aqui na Vimos, fora do layout, fora do partials, um arquivo chamado index.hbs, tá? Beleza? Vamos comigo aqui. Vamos pegar esse código aqui do H1 título até o H1 footer, eu vou dar um Ctrl X e vou colar ele aqui, ó. Purão mesmo assim, tá? Só dei uma organizada nele. Beleza? Purão mesmo. E aqui no main, ele vai, por padrão, injetar o que eu quero. 3 chaves. 3 chaves. Eu acho que vocês nunca escreveram 3 chaves uma dentro da outra assim. E aqui a gente vai colocar body. Quem já programou com React ou com o Angular sabe o que é isso daqui, né? Digamos assim, é o início. E vamos ver se esse negócio vai funcionar. Eu já testei, ele funcionou, né? Ele está pré-configurado as coisas aqui. Como ele já está pré-configurado, ele está esperando isso aqui acontecer, tá? Receber códigos injetados aqui. Então, quando eu chamar aqui agora, ó, perceba o que a gente fez. Criou um main dentro de layout, criou um código que a gente ele vai criar isso aqui para a gente meio que automaticamente. Então, a gente vai vir aqui em server e aqui nas rotas eu vou, só para deixar o histórico, não vai ser send, vai ser res render. Agora eu vou renderizar na tela. Eu vou renderizar o quê? Eu vou renderizar o index. Somente index mesmo. Já está tudo pré-configurado. Ele por padrão, o render já sabe que ele tem que buscar aqui na página Vimos as Vimos que eu quero renderizar. Aí ele vai buscar um arquivo main para jogar na tela. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Salvei já. Vou agora aqui no meu código, vou atualizar e tá lá. Veio aquele código, ele renderizou para gente. Se eu exibir o código fonte aqui, ó, tá bonitinho aqui. Ele substituiu o título, o P e o footer dentro da estrutura. Ok? Aí as nossas próximas Vimos, elas vão ser injetadas aqui, combinando partials com as Vimos externas aqui. Professor, só um minutinho. O senhor pode enviar esse arquivo aí, serve.js? É que o meu tá com algum erro aqui, eu não consegui encontrar. Tá, envio sim. Obrigado. No problem. Tá aí. E o banco?
Agora a gente vai para o banco, tá? Peraí, professor, peraí. Ele vai ler ali. Cadê? Peraí. Aí ele vai É. PPU. Não, cadê? Que ele chama o main, né? Não, Isso, o index. por Tem causa disso daqui, que a gente setou, né? A gente falou, cara, lá na pasta de Vim layout, eu tenho um layout padrão, que é o main, que a gente setou aqui. Se você botasse aqui o FRR, você tinha que colocar aqui o FRR, né? Tá, Mas esse vai ser o HTML base dele. isso, Que é aí um tudo vai ser HTML cada vez. básico de onde a gente vai injetando os códigos. Tá. E a gente injeta código HTML e código JavaScript através dessas variáveis aqui que ele vai encontrando, tá? Mais para as outras aulas, a gente vai entendendo melhor isso daqui. Mas a documentação aqui dele dá uma pequena explicada aqui. Handlebars Express, tá? Que é o que a gente está usando. Mas por que ali nas rotas a gente chama handle index? Porque é o que porque é o template, é o Vim que eu quero renderizar. Esse index aqui, ele vai pegar esse daqui como base. Se eu tiver outra pasta, um carinha chamado about, né, sobre o nosso sistema, eu vou usar esse mesmo layout aqui, essa mesma estrutura. E eu só crio aqui um outro carinha chamado about.hbs e, opa, ficou aqui dentro de partials, sim. Ele tem que ser dentro da Vims, né? Arquivo semelhante com o que a gente fez, né? HBS. E aqui eu coloco, vou botar assim, H1 about, só para mudar. E daí, quando eu renderizar aqui no meu server, eu tiver outro endpoint, about, outra tela, eu vou carregar a tela about aqui do HBS que eu acabei de criar. Salvei, vamos aqui no nosso app, ó, o 400 está na barra, se eu botar aqui about, ele vai abrir aquela Vim. É só uma reorganização de código, assim, entendeu? Não sei como explicar direito. Só que na minha cabeça tem que ser o contrário, entendeu? Tipo, como é que é aquele ali que tá, tipo, é o main que tá chamando os outros, só que é meio que o contrário. Isso mesmo. É assim, como ele carrega de baixo para cima, por isso que esse cara aqui tá primeiro. Ele tá pré-configurando esses outros, né? Eu acho que é isso que você tá falando, mas eu chamo ele final, digamos assim. Aqui ele tá chamando o arquivo que, né, é meio confuso mesmo de início, tá? Não acho que a coisa é fácil, não. Cadê o Handlebar Express aqui? Eu indico dar uma lida aqui na documentação para entender o funcionamento. Ó. Ele fala aqui: add back concept layouts with partials. Bom, como é montado, deixa eu ver se ele explica como é utilizado. Ó, dá para utilizar ele com essa extensão aqui na documentação padrão. Eles utilizam a extensão handlebars. Perceba que ele mantém, ele vai dar a mesma coisa, só que é menorzinho HBS, né? Melhor HBS. Mas aqui na documentação ele bota handlebars. Tá dentro de partials também ali? Oi? O index está dentro de partials também? Nas pastas ali, o index está dentro da pasta partials? Não. A gente não está usando partials ainda. O partials vai ser o que realmente vai ser repetido. Aqui é o layout de estruturação. E aqui é o código que a gente vai ver mais para frente ali. Mas não tá não. Tá?
Mas eu quero falar ainda do banco de dados. A gente já falou do vinho, a gente está falando meio assim rapidamente, né? Mas a gente ainda está entrando em alguns detalhes. Aconselho dar uma lida aqui na documentação da página inicial mesmo. Ele fala outras coisas, explica a parte do layout, ó. Ele ainda dá para você setar se quer o layout ou não, utilizar o layout ou não. Isso aqui é interessante, hein? Será que daí ele não vai pegar o layout e daí ele ia ficar só o texto puro? Não tinha testado isso. Vamos testar aqui rapidinho. E a gente vai fazendo assim, ó, aqui no server, né? Eu vou passar esse parâmetro aqui como layout false. Eu vou salvar e agora eu vou abrir a minha aplicação. Ele meio que foi, né? Ô, caramba. Não, eu acho que ele ainda foi. Talvez outras coisas não iriam. Deixa eu ver exibir código fonte. Ó, não foi não, ó. Você lembra que aquela hora o código fonte veio com o layout? Agora não veio. Então é isso mesmo. Você ainda tem a opção de trabalhar com o texto plano. Aqui a gente, por padrão, ele vem o layout. Ele monta a página. Ó, agora não vai mudar mais. Ele mudou um pouquinho o espaço, mas por trás, né? O código tá vindo com o HTML por trás, tá? Muito, muito legal isso daqui. É por isso que eu tô falando, dá uma olhada na documentação, ele dá outros exemplos aqui. Aqui a forma de utilização, ó, e aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Beleza. E o nosso banco de dados? Onde que entra aqui, né? Os nossos models. A gente vai configurar ele agora para fazer a conexão, né? Aqui no arquivo database, né? Que a gente tem um arquivo específico para ele. Então, é aqui no database que a gente vai configurar. Beleza? O módulo que faz a conexão do Node com o Mongo é o chamado Mongoose. A Mongoose, ele é um animalzinho existente, né? Eles pegaram só por causa do nome, né? Parecido. O Mongoose ele é classificado como um ODM, igual tem lá no Java. Quem já viu o Java com OCR, porque aqui, ó, Object Modeling, ODM, OCR, deixa eu ver aqui, ODM, OCR, é OCR ou ORM, na verdade. Qual é a diferença de ORM e ODM? Só para vocês saberem onde que a gente está andando. Você consegue, nos bancos de dados relacionais, trabalhar com arquivos como fossem scripts que facilitam a sua interação com o banco. Você, em aplicações, normalmente você não escreve a consulta, a query, em texto plano. Tipo, o que eu estou querendo falar? Não é muito comum você fazer assim, ó, uma consulta relacional, né? Eu vou select tudo da from table, né? Que seria tipo clientes. Pegue tudo dos clientes. A tabela clientes. Daí você salva esse carinha aqui como query. Aí, beleza, eu tenho essa query aqui que eu vou executar, digamos assim. Daí você pode até chamar um driver MySQL, tipo driver.mysql, que ele tipo execute
Tipo isso, assim, a lógica. Essa query aqui. Vocês estão entendendo? Tipo, quando eu posso ter um programa assim, é mais ou menos isso mesmo, a lógica. E você pode ter isso daqui também para um banco de dados não relacional. Você pegaria db.clientes .find e daí você pega tudo, né? E executa essa query 2 aqui. Por exemplo, com o drive do Mongo. Mais ou menos tem essa possibilidade, tá? Só que essa é uma forma de você fazer consulta com a sua aplicação. É uma outra forma. A forma como a gente está fazendo aqui, utilizando um cara que modela, um elegante Mongo Object Modeling, modeling, né? Você modela um objeto, digamos assim, a gente vai ver com calma, e depois você faz as consultas de uma maneira mais fácil, só chamando um verbo, né? Uma função de inserção, de deleção. Você não precisa reescrever db, não precisa ficar plano assim, tá? E outras facilidades. Quando a gente estiver praticando mais para frente, vai ficar mais claro, tá? O que eu queria falar. Mas aqui no Database JS, a gente vai fazer a conexão com o banco e a importação basicamente, na verdade, a conexão com o banco, tá? Então, para isso, a gente vai precisar chamar o Mongoose required essa biblioteca aqui, né? Ele já está instalado, a gente instalou lá nos primeiros comandos, e ele dá uma opção para a gente aqui, ó, mongoose.connect. E a gente conecta a uma string. Aqui a gente poderia conectar a nossa string lá do Atlas. Vamos primeiro conectar a nossa string local, tá? A nossa string local, só para vocês primeiro conectar a local e depois a do Atlas. Eu vou startar o meu servidor Mongo local. Isso aqui a gente já fez várias vezes, né? No meu aqui, né? Desse jeito, MongoD, dbpath, databases. Vou deixar rodando o meu serviço local. Vou abrir aqui, ó, o meu Mongo Shell. Eu tenho um Mongo Shell rodando aqui, né? Eu vou conectar ao local. Eu estou conectado ao Atlas aqui. Eu vou sair dele, dar um Ctrl C, sair do meu. E eu vou só chamar o Mongo Shell, Mongo SH, ele vai conectar ao local aqui para mim, tá? Eu estou conectado ao local aqui para mim, que ele conectou no teste. Show DBS, ó, os nossos bancos todos lá, Senado, aquilo que a gente fez, né? Passado. E aqui eu vou conectar ao local. Então, para eu conectar ao local, eu vou criar aqui uma variável que vai ser a minha URI com MongoDB _ URI, o nosso caminho, digamos assim. Desculpa. E eu vou chamar aquele verbozinho aqui, aquela stringzinha aqui do Mongo Shell, ele dá uma string pra gente aqui, ó, connect to para essa porta. Não, na verdade não precisa, é só chamar aqui MongoDB. Aqui, ó, você escreve MongoDB, aquela mesmo, só que eu vou colocar até, em vez de colocar o IP direto, eu vou colocar localhost. E nem precisa nem botar a porta, ele já pega a porta padrão. Aqui, o que eu preciso é especificar um banco de dados para eu entrar. Ou você entra com teste, ou no caso, vamos entrar no banco nosso aqui da nossa aplicação. Node-app, Node-app, tá?
Vocês estão entendendo? Essa é a string padrão, local. E aí eu conecto a essa URI. Só que para o negócio funcionar, eu preciso passar umas configuraçõezinhas aqui, tá? De callback aqui. Que configurações são essas? Essa daqui, use... Eu vou copiar aí para a gente ganhar tempo. São essas duas configurações aqui, tá? Use Find Topology. Eu não sei porque esses caras ainda não mudaram direito isso daí, tá? Então aqui dentro desse objeto, vocês colocam essas duas chaves de valores aqui. E daí eu vou dar um enter aqui e botar aqui then. Lembrando que esse carinha, ele faz uma conexão assíncrona, né? Então ele vai tentar conectar. Se der certo, eu vou pegar o retorno dela e só jogar na tela um console log falando database. Opa. Database is connected. Database conectado. Consegui conectar. Se não, eu pego o erro, né? Cat, o erro de alguma coisa que você escreveu tal, e eu mostro ele na tela, tá? Padrãozão aqui também. Show de bola. Vamos ver se a gente conseguiu conectar localmente aqui. Era para ele aparecer a mensagem. Deixa eu dar um Ctrl C e vou rodar do zero aqui npm run dev. Oxê. Tá. Sabe por que ele não está aparecendo e nem conectando? Porque eu não coloquei no index. Ou é no server? Não, é no index mesmo. No index, eu tenho que... Não é o index que chama tudo? Eu não estou chamando a conexão com o banco. Então aqui, ó, eu dou um required... Aí não precisa nem salvar, eu só quero importar esse arquivo, né? Do database, tá? Você tá entendendo o que a gente está fazendo aqui? Acredito que sim. /database. Tá? Só isso. Aqui que ele importa a conexão com o banco. Agora eu vou salvar. Aí agora apareceu. Não precisa nem... Database inconnect, não. Is connected. Beleza? Database is connected. Eu tô agora com a opção de executar comandos no Mongoose aqui. Tá? Tanto criar... Daí eu tô nesse banco, né? Então, se eu botar um create collection aqui, alguma coisa assim, um insert numa coleção... Será que tem um exemplo? Eu não fiz esse exemplinho antes, mas eu vou só Mongoose npm aqui. Ver se ele tem um exemplo básico. Só que até agora, até aqui, vocês conseguiram fazer com que ele aparecesse database is connected? Sim. Beleza. Bárbara. Quem estava fazendo aí era o André. Sim, professor. Beleza. Eu acho que o André, você até já tinha feito alguma coisa nesse rumo aí, né, André? Já. Ó. Deixa eu ver se... É que eu acho que eu não sei se vai dar para fazer qualquer coisa sem fazer os models, ó. Que ele fala, ó. Então defina um modelo. Eu não sei se dá para eu acho que não. Porque aqui eu preciso instanciar um model para fazer um find one ou um insert. Então ele trabalha assim, ó. Depois vocês dão uma lida nessa documentação aqui já, mas é o que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? A gente poderia até fazer um exemplinho aqui só básico, né? Um exemplo básico, find one, find update. Cadê o select aqui? A gente poderia fazer esse exemplo aqui que está no código, está aqui no npm.js Mongoose, só para vocês verem como que o negócio funciona, né? Você cria um esquema
depois você... Ó, blog post. Aqui ele coloca uns outros negócios um pouquinho diferente, um pouquinho mais chato. Não, é melhor a gente fazer com calma, então, depois, mas o caminho é esse aqui. Qual vai ser os próximos passos? Modelar as collections. Ah, mas ele não era tableless, ele não era, na verdade, schemaless. E o que de acha a gente está fazendo um negócio chamado esquema, bem que assim, não tem para onde fugir. Se você deixar muito desamarrado, o que é isso? Muito solto, né? Vai dar erro. Então, você tem que, na hora de utilizar mesmo o negócio, para ter uma ordem, você cria um esquema. Então, é schemaless só na teoria. Na prática, no final da ponta, você cria uma tabelinha de esquema, né? Uma metadata aí falando, vai ter uma chave autor, eu quero que ele seja o Object ID, vai ter um título, né, num blog aqui, ele é uma string, um body. Se eu tentar colocar, vai ter uma data, se eu tentar colocar um int na data, lá na minha aplicação, vai dar erro. Aí ele não vai deixar, então você evita erros, né? Isso aqui é tudo para evitar erros do cliente, tá? Então, basicamente é isso. A gente vai criar um esquema, aí a gente vai importar o esquema aqui, o modelo, na verdade, você cria dentro do modelo, você cria um esquema, exporta ele como model e utiliza ele para fazer qualquer coisa aqui, tá? Achar a chave. Aqui ele dá uns exemplos meio... Poderia ser mais prático, né? Mas para salvar, né? Você insere, não tem o insert, tem o save e assim por diante. Daí tem vários métodos, tá? Aí, como vários outros tipos. Mas basicamente é isso, tá? E a gente vai fazer na próxima aula, beleza? A gente já fez um overview, 2 horas de aula. Vou até parar aqui a gravação.